Oi, bom dia. O que é que muda a partir de agora, Deise? Começou a campanha, né? Foi essa a novidade nessa semana, apesar daquele clima de eleições, da disputa presidencial já está bem desenhada, já sabíamos ali quem seriam os principais concorrentes, os principais postulantes, mas agora começou oficialmente a campanha eleitoral nessa semana. O que é que muda? Muda tudo agora, né? A partir de agora, cada gesto importa, cada fala. As idas a comícios e locais, elas são muito estratégicas, né? A gente já viu na primeira semana de campanha os dois candidatos indo a Minas Gerais, já de olho no maior colégio eleitoral do país. Então, agora, todo gesto realmente importa, né? São 45 dias muito intensos, começa já a campanha também na TV e no rádio, e aí é mais um movimento a ser muito estudado pelos candidatos. Deise, você acredita que os candidatos agora mais do que nunca vão usar as redes sociais, a internet aí vai ser uma grande aliada nessa disputa? Sim, eu sempre digo que a internet ela é uma grande aliada, mas eu ainda acredito no protagonismo da televisão e do rádio, porque as redes sociais, pelo menos aqui no Brasil, elas ainda replicam muito o que acontece na TV e no rádio, né? Então, agora, quando começar o horário eleitoral gratuito, a gente vai ver isso com muito mais força. É claro que ela tem, sim, a sua força e a sua validade nas campanhas eleitorais, mas a TV e o rádio ainda são os protagonistas. Agora, Deise, você falou da importância da propaganda em rádio e televisão, né? E em relação a isso, Lula leva uma vantagem em relação a Bolsonaro, né? Falando aqui especialmente da principal disputa que está desenhada. E a gente preparou, inclusive, uma arte aqui mostrando exatamente a distribuição do tempo de campanha. E você pode até explicar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, como é que funciona essa formação do tempo de rádio e televisão, dos critérios. Está aqui uma arte que a gente preparou. O ex-presidente Lula lidera com 3 minutos e 39 segundos de exibição da propaganda partidária em rádio e televisão. Na sequência vem o presidente Jair Bolsonaro, que terá 2 minutos e 38 segundos. A candidata do MDB, Simone Tebet, 2 minutos e 20 segundos. Soraya Tronic, do União Brasil, 2 minutos e 10 segundos. E Ciro Gomes, 52 segundos. É uma vantagem importante para Lula, Deise, esse tempo maior de propaganda no rádio e na TV? Com certeza, por isso que o ex-presidente Lula correu tanto atrás dessa coligação mais ampla, né? Ele, de todos, é o que tem mais partidos junto com ele, justamente para se somar, né, a esse tempo de televisão, para vocês verem como isso é importante, né? Porque o que acontece no tempo de TV, nesses 3 minutos, é o que vai repercutir nas redes sociais depois. Então, é por isso que os candidatos correm tanto atrás disso. E por isso que alguns já começam, inclusive, a fazer negociações e acenos aos outros candidatos que não devem deslanchar nessas eleições, né? Porque a gente, por enquanto, analisa que o cenário vai ficar mesmo entre Lula e Bolsonaro, então por isso que já existem acenos a Simone Tebet, porque olha o tempo de TV que ela traz para um eventual segundo turno, né? Importa e importa muito, porque em 3 minutos, por exemplo, de tempo de TV, se tu faz um recorte e coloca isso numa rede social no outro dia, no melhor momento do teu candidato, olha o poder que isso tem. Né? Então, de novo, assim, olha o protagonismo do horário eleitoral gratuito. Né? Os candidatos ainda giram todas as suas formações para as campanhas em torno disso, né? Em torno de tempo de TV. Você imagina que os alvos principais vão ser mesmo Lula e Bolsonaro? Destacando aqui 2 das candidatas que têm um tempo importante, inclusive, né, Deise? Simone Tebet, 2 minutos e 20, Soraya Tronic, 2 minutos e 10 segundos. Elas vão ter espaços importantes e devem centrar os ataques justamente em Lula e Bolsonaro. Esse tempo vai ser usado para isso? Eu acredito que sim, mas eu continuo acreditando que o protagonismo fica entre Lula e Bolsonaro, porque são 2 candidaturas que têm um eleitorado orgânico. Como a gente fala assim, eles, além de eleitores, eles têm seguidores. Então, é um movimento político diferente do que sempre foi, por exemplo, a disputa entre PT e PSDB, que a gente sempre viu aqui no Brasil. Agora, a gente tem 2 personagens políticos muito fortes, que a gente considera até os mitos políticos, né, pela força que eles têm. Os outros candidatos, sim, devem centrar os seus ataques neles para enfraquecer, mas por causa da força e da maioria do eleitorado que já definiu o seu voto entre esses 2, eu acredito que a eleição fica entre Lula e Bolsonaro, sim.
E essa formação do tempo de rádio e televisão, né, Deise, é a partir das coligações, né? Os partidos se movimentaram, fizeram costuras, alianças, e aí, a partir das coligações é que a gente teve a distribuição do tempo de rádio e televisão. E a gente preparou uma segunda arte aqui mostrando justamente quais são as coligações que estão nessa disputa à presidência da República da eleição de 2022. Começando com a chapa Lula-Alckmin, a coligação é PT, PSB, PCdoB, PV, Solidariedade, Avante, Rede, PSD e Agir. É a maior coligação dessa eleição, né, Deise? Qual vai ser a importância disso para Lula, para além da formação do tempo de rádio e televisão, né? Que esse talvez era o grande objetivo, né? Foi formada uma coligação bem ampla que garantiu a Lula um tempo importante de rádio e TV. Mas para além disso, qual a importância dessa coligação maior? Qual o tamanho da vantagem que Lula leva por ter formado essa coligação mais ampla? Os apoios nos estados, né? Além disso, por exemplo, da Simone Tebet, que é representante do MDB, o MDB apoia o ex-presidente Lula em 11 estados, se eu não me engano. Então, ele tem palanque em mais estados do que os outros candidatos, né? Isso tem uma vantagem competitiva muito maior. Por exemplo, no Nordeste é muito difícil os outros candidatos entrarem pela própria força da coligação do ex-presidente Lula, né? E também, numa possível eleição de qualquer um dos candidatos, essa coligação maior, ela permite que ele tenha um apoio muito mais forte no Congresso, né? Já entra com uma base constituída no Congresso. Seguindo aqui com a nossa análise, a gente vê também uma outra diferença importante em relação à eleição passada, que é a coligação do presidente Jair Bolsonaro. Em 2018, ele concorreu pelo PSL, partido que já nem existe mais, né? Acabou se fundindo com o DEM, virou União Brasil, e o único outro partido que apoiava a candidatura junto com o PSL era o PRTB, o partido do vice-presidente, o general Hamilton Mourão, que agora nem será mais o vice da chapa. Mas esse ano, não, o presidente está num partido bem maior, bem mais robusto, o PL, que se junta ao PP e ao Republicanos. Para ele também uma mudança importante, né, Deise? Uma campanha diferente para o presidente Bolsonaro em relação a que garantiu a vitória a ele em 2018, né? A campanha de 2018, ela não tem quase nada a ver com essa campanha de 2022 em todos os aspectos, né? A coligação do próprio presidente Jair Bolsonaro é diferente, ele tem agora o desgaste de 4 anos de governo, né? Isso é muito importante, até para efeito de comparação com o ex-presidente Lula, que é o seu principal antagonista. Antes, o presidente Jair Bolsonaro se apresentava como um outsider da política, né? Alguém que não tinha participação na velha política, com um país que estava desgastado pela corrupção, e agora o problema do Brasil é outro, né? Inflação. E aí ele tem que trabalhar com esse desgaste de 4 anos de governo e também pelo fato de ser a vidraça, né? Porque ele está sempre na mídia e muitas vezes de uma forma negativa pelos 4 anos de governo, né? Então a eleição de 2022 ela apresenta um cenário completamente diferente. Em 2018 também a esquerda vinha com um pouco menos de força, né? Porque estava completamente devastada pela Lava Jato e agora ela recuperou um pouco desse senso de pertencimento com o ex-presidente Lula, né? Então os cenários são completamente diferentes. A gente vê também em outra chapa, Simone Tebet do MDB, com a vice Mara Gabrilli, que é do PSDB, e a coligação MDB e a Federação PSDB Cidadania e ainda o Podemos. O restante, candidaturas de um partido apenas. O União Brasil tem a senadora Soraya Tronic como a candidata, o vice é Marco Sintra, também do União Brasil, do PDT Ciro Gomes com a vice Ana Paula e do PTB Roberto Jefferson com o vice Padre Kelmon. Lembrando que essa é uma candidatura que ainda está sub júdice, digamos assim, né? A Justiça ainda vai avaliar, é possível que tenhamos desdobramentos e essa candidatura de Roberto Jefferson não vá adiante. E os demais candidatos, Luiz Felipe Dávila do Novo, com Thiago Mitrô como vice, também do Novo, da Democracia Cristã José Maria Emael, com o vice Professor Bravo, do PSTU Vera Lúcia, a vice é Raquel Tremembé, candidata do PCB é Sofia Manzano, com Antônio Alves, vice do PCB também, do PROS Pablo Marçal, com a vice Pérola Negra, também outra candidatura que ainda vai ser avaliada pela Justiça por causa da mudança que tivemos na presidência do PROS, o novo presidente que reassumiu agora a sigla ameaça derrubar a candidatura de Pablo Marçal, possivelmente isso vai ser confirmado nos próximos dias. E o candidato da Unidade Popular é Leonardo Péricles, com a vice Samara Martins, do mesmo partido. E, Deise, falando sobre a Simone Tebet especificamente, o MDB é um partido que tem muita capilaridade, né? Sempre se fala nisso, né? No alcance que o partido tem, da presença em várias partes do país. Será que isso vai adiantar de alguma coisa para a senadora ou não? É uma missão praticamente impossível essa chegada dela ao segundo turno?
Não, não deve adiantar, não. É uma missão impossível, assim como tu falou, porque o MDB já se dividiu, né? Desde o início dessa pré-campanha, desse pleito eleitoral, o MDB já está dividido, né? Como a gente mencionou aqui no início da conversa, em 11 estados apoia o ex-presidente Lula, e nunca foi um partido que efetivamente entrou na campanha da Simone Tebet, né? Ela veio com uma proposta de ser uma terceira via, mas no momento eleitoral em que o eleitor ele já se decidiu por Lula ou Bolsonaro. Então, não existe a possibilidade dela crescer nessa campanha, primeiro por esse racha no próprio partido e por essa campanha estar tão consolidada entre esses dois personagens políticos. Talvez o fato dela não desistir em 2022 é justamente para criar um capital simbólico para as próximas eleições, para as próximas disputas eleitorais, dependendo do objetivo dela. Mas nesse ano, a candidatura da Simone ela já começou fadada a não evoluir, a não ultrapassar os 2 dígitos, por todas essas questões que a gente tem apresentado aqui. Então, é muito difícil uma terceira via aparecer nesse ano. Muito difícil, eu cravo que é 100% impossível.